Olá, eu sou o pastor Girval e eu venho trazendo uma reflexão sobre o significado espiritual da ressurreição de Jesus. Nós estamos na semana da Páscoa, em tempos tão difíceis, e a ressurreição fala de vida eterna. Imagine só que Jesus foi executado e voltou à vida depois de 3 dias. Aí ele aparece no círculo dos seus amigos, dos seus discípulos, permite que eles toquem nas suas vestes, apalpem o seu corpo, come com eles, para que eles se assegurem que ele não é um fantasma, que ele não é uma miragem, mas é um Cristo agora ressuscitado. Aqueles que viviam com Jesus tiveram a sua vida virada aos avessos e eles foram perseguidos. Muitos deles foram executados, muitos deles foram apedrejados, açoitados, expulsos de onde moravam, passaram a viver em cavernas, outros foram açoitados, teve gente que foi cerrada ao meio. Tudo isso faz parte da descrição da Bíblia sobre esses discípulos. Os inimigos desejavam que eles negassem que Jesus tinha ressuscitado, mas eles decidiram, eles sabiam, eles tinham convicção do que eles viram, e apesar das ameaças, eles tinham certeza que fosse o que eles sofressem, eles ressuscitariam como Cristo havia prometido, e eles tinham visto esse Cristo ressuscitado e sabiam como eles seriam também. Mas, além desse fato da ressurreição em si, existe um significado espiritual que nós precisamos entender, né? Cristo falou diversas vezes antes dele ser sacrificado, durante o ministério terreno dele, que ele falou assim que cada indivíduo é pecador. E esse pecado separa o indivíduo com Deus. E se ele carregar esse pecado até o dia do juízo, ele sofrerá as consequências e sofrerá a morte eterna. Jesus também disse que na crucificação ele estaria se oferecendo para receber a punição de Deus no lugar daqueles que crescem nele, no sacrifício dele, no sacrifício que ele estava fazendo. E dessa forma, ele estaria cancelando a separação entre aqueles pecadores que creram no seu sacrifício e Deus, que tinha sido originada com o pecado deles. Eles seriam perdoados por Deus. Maravilhosa essa informação e tremendamente desafiadora para nós também, né? Eu gosto de lembrar aqui daquele carcereiro lá da prisão de Filipos, que mantinha Paulo e os companheiros dele presos. Ele fez aquilo, ele viu certos milagres, certos acontecimentos ali na prisão, e ele fez o que eu considero a pergunta de ouro. Ele falou assim: o que eu devo fazer para ser salvo? Essa é uma pergunta que cada indivíduo precisa fazer a si mesmo e achar a resposta certa. Porque é da resposta certa que depende a nossa eternidade com Deus. Jesus pregou durante a sua vida aqui, muitas vezes, uma resposta a essa pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? Jesus pregava o seguinte: arrependam-se e creiam nas boas novas. Arrependam-se, e arrepender significa reconhecer o pecado que cometeu e assumir a responsabilidade pelo pecado, lamentar-se por esses pecados diante de Deus e pedir perdão a Ele. E daí comprometer-se a viver debaixo das ordenanças de Deus. E crer. Crer é pensar que o sacrifício que Jesus fez lá na cruz
foi no lugar do pecador, no lugar daquele que crê nele. Crê nesse sacrifício como sendo suficiente é conseguir o perdão de Deus. Então, esse crer no sacrifício de Jesus no nosso lugar é que nos poupa de ter esse sacrifício no futuro, tá certo? E aí existe a reconciliação com Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Você conhece alguma alternativa melhor do que essa para ressuscitar? Francamente, eu não conheço nenhuma proposta alternativa melhor. Eu tenho para você uma promessa vinda de Jesus que está registrada no Evangelho de João. Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Jesus pergunta: você crê nisso? E nós temos que responder essa pergunta de Jesus, porque essa resposta depende da nossa eternidade. Eu torço então para que a sua resposta a essa pergunta de Jesus seja sim, eu creio, porque assim você estará no dia da ressurreição, quando Cristo voltar. Alguém que te ama muito e deseja tê-lo ao lado dele no dia da grande ressurreição, te encaminhou essa mensagem, né? Então, pense nela, e se você precisar de mais esclarecimentos, pergunte para essa pessoa que te mandou o vídeo, tá certo? E que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, fique com você neste período de Páscoa, e que a esperança da ressurreição inunde o seu coração nesses dias de tanta aflição. Amém?